Vamos falar agora sobre os riscos da obesidade por faixa etária, né? Desde a infância até a fase adulta. Quais são esses riscos? Pode citar para a gente, para o pessoal que está em casa assistindo, que de repente conhece ou tem algum familiar, algum parente que tem obesidade, para a gente falar sobre esses riscos e os cuidados que devem ser tomados para o controle, como você falou. O tratamento é para a vida toda, depois que se adquire a obesidade. Quais são esses riscos? Então, assim, o indivíduo que tem doença de obesidade, né? Hoje em dia a gente evita, inclusive, falar o termo pessoa obesa, tá? Por quê? Porque, na verdade, isso gera um preconceito. Muitas vezes a gente não chega para o paciente e diz assim, olha, aquele paciente é um canceroso. Não, aquele paciente é um paciente que é portador de câncer. Então, é importante a gente também ter esse cuidado com essas pessoas, mas por mais que a obesidade, na maioria das vezes, ela pode ou não estar associada a outras doenças, né? Ela pode ajudar a surgir até 200 doenças, né? Com essa questão do peso. Entre elas o câncer, inclusive, Sim, né? câncer, diabetes, hipertensão, fratura, artrose, demência, né? Então, tem N doenças cardíacas. Então, é um leque de opções que realmente podem surgir com complicação do peso. Então, a obesidade, ela pode sim, como você falou, surgir em qualquer faixa etária da vida. A maioria das pessoas acham que, eu não nasci obeso, então não tenho obesidade, eu não vou desenvolver a obesidade, mas ela pode sim surgir em qualquer fase da vida, independente de como era o seu peso pregresso. Então, na infância, mesmo a criança que tem obesidade, ela vai sim ter complicações do excesso de peso. Desde complicações psíquicas, né? Muitas vezes são crianças que são discriminadas no meio que vive, às vezes outras crianças não querem aceitar nas brincadeiras, porque são crianças que têm limitações de correr, de brincar, de pular. Muitas vezes a criança ela pode ter complicações metabólicas, alterações como dislipidemia, triglicerídeo elevado, pode surgir inclusive uma hipertensão em consequência desse excesso de peso. Além disso, a obesidade na infância, ela pode gerar também o surgimento de puberdade precoce. Né? Então, com a questão do peso, a criança, em especial, principalmente as meninas, elas podem se desenvolver e ter a menarca, que é a primeira menstruação, precoce. E isso vai gerar prejuízos não só da parte psíquica, mas também prejuízos estaturais, né? No crescimento. No crescimento. Né? E assim, na adolescência, aí vem aquela fase, os hormônios, a flor da pele, a questão da autoestima, que por si só ela já cai, né? Durante a adolescência. Mesmo os adolescentes que não têm dificuldade com o peso, mas a gente sabe que já tem um problema de autoaceitação. E quando a gente fala nesse perfil populacional específico do adolescente que tem obesidade, além daquelas implicações outras, vem aí um grande problema na adolescência, que são o surgimento de transtornos alimentares. Né? As crianças, os adolescentes que estão nessa fase de adolescência com obesidade, elas estão mais sujeitas a desenvolver episódios compulsivos, episódios de compulsão alimentar periódica, episódios de bulimia, né? Então, vem também as desordens psíquicas, né? Risco de transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Então, assim, é importante nessa faixa etária também esse olhar. Na vida adulta, vem o surgimento de doenças cardiovasculares, né? Como a gente já citou, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Vem também as sobrecargas mecânicas que a obesidade gera, osteoartrose, complicações na coluna, hérnia de disco. Às vezes também vem complicações digestórias. O paciente que tem obesidade, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver, por exemplo, refluxo gastroesofágico, surgimento de esteatose hepática, que aí já vem um gancho para o surgimento de outras doenças, tá? E risco de câncer, né? E na vida senil, né? Na terceira idade, também tem complicações. Esse excesso de peso, muitas vezes, ele vem associado à perda de massa magra. Isso gera o quê? Maior fragilidade óssea, maior chance de fraturas, né? E, assim, as pessoas que fraturam, elas reduzem a sua sobrevida. Então, assim, claro que cada faixa etária, ela deve ser tratada conforme a sua idade, né? Claro. E o seu IMC pregresso. Mas, independente da faixa etária, é importante tratar. Porque muitas vezes a gente se encontra, por exemplo, minha criança, meu filho tem obesidade. Fofinho, né? Mas quando ele crescer, doutora, ele vai emagrecer. Será que ele vai emagrecer?